O poder das palavras, as palavras cheias de fé, farão você ficar de pé. As palavras cheias de medo te derrotarão. As palavras são a coisa mais poderosa do universo. As palavras faladas programam seu espírito para o sucesso ou para a derrota. As palavras são receptáculos. Elas carregam fé ou medo e produzem segundo a sua espécie. Está escrito na palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus, que é concebida no seu coração, depois formada pela língua e falada com sua própria boca, torna-se uma força espiritual que libera a habilidade de Deus dentro de você. Foi por isso que Paulo disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O coração, ou seja, o espírito de Paulo, havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez dizer isso, mas sim a capacidade de Deus formada nele pela palavra. Então sua boca falou a partir da abundância do seu coração. Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos corretos, porque as palavras são as coisas mais poderosas do universo. Lemos em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Precisamos aprender a usar nossas palavras com mais eficácia. As palavras que você diz trarão vitória ou o manterão cativo. Hoje, muitos cristãos foram feitos cativos pelas próprias palavras. Pela oração de sua própria boca, eles se colocaram em uma posição a partir da qual não podem receber de Deus. Todos nós já fizemos isso em um momento ou outro, usando a nossa língua para formar as mesmas palavras que nos derrotaram. Chegamos até a orar de forma contrária à palavra de Deus. Oramos derrota e recebemos derrota. Oramos o problema e ele se tornou maior, porque, afinal, até mesmo a oração produz segundo sua própria espécie. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus estabeleceu uma grande verdade sobre a lei espiritual. A palavra de Deus é a lei espiritual. Ela funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. Aprendemos a trabalhar com a lei natural. Por exemplo, ao lidar com a lei natural que governa a eletricidade, aprendemos que, se lidarmos com essa lei, obedecendo-a e praticando-a, a energia elétrica trabalhará para nós. Mas, se violarmos continuamente a lei que governa ou controla a eletricidade, vamos ter uma montanha de problemas. Desde que pratiquemos a lei que controla a energia elétrica, ela produzirá energia para fornecer luz e aquecer nossa casa, para cozinhar nossas refeições e para lavar nossas roupas sem nos causar mal algum. A eletricidade é muito útil e segura quando entendemos e aplicamos a lei pela qual ela é controlada. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar e destruir se a lei que a governa não for aplicada. O mesmo acontece com as palavras que saem da sua boca. Elas trabalharão para você para lhe dar vitória na vida, se você
controlar essas palavras e as levar à obediência à lei espiritual, que é a palavra de Deus. As palavras governadas pela lei espiritual se tornam forças espirituais trabalhando a seu favor. As palavras fúteis trabalham contra você. Pense bem nesta grande verdade. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é poder criativo. Portanto, até as palavras das nossas orações deveriam ser escolhidas cuidadosamente e faladas com precisão. Muitas vezes oramos: Senhor, já orei e isso não está funcionando, o diabo me derrotou. Mas a Bíblia diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Você não deseja derrota, então não é isso que você deve declarar, orar ou pedir. A escolha errada das palavras pode fazer com que até as suas orações trabalhem contra você, tal como esta: Senhor, tenho este problema e ele está piorando. Vamos comparar essa oração com a palavra de Deus. Primeiro, você orou o problema e não a resposta. A Bíblia diz na versão amplificada que tudo o que vocês desejam quando orarem, acredite que o receberam e vocês terão. Marcos capítulo 11, versículo 24. Se você deseja a resposta, é sobre ela que deve falar em oração. Em segundo lugar, você liberou fé na habilidade do inimigo e, para piorar as coisas, você estabeleceu as palavras do diabo, dizendo que a oração não funciona e que as coisas estão piorando. Agindo desta maneira, você estará andando por vista e não por fé. Você estará negando a palavra de Deus. Você fez essas coisas por causa da falta de conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem feito os homens serem destruídos e vidas sofrerem perdas desnecessárias. Há alguns anos eu estava no trânsito quando, de repente, deparei-me com a cena de um acidente. Um carro havia perdido o controle e derrubado um poste de energia elétrica. O cabo de eletricidade estava pendurado cerca de 1 metro acima do chão. Muitas pessoas haviam parado e saído de seus carros. Elas estavam de pé a menos de 1 metro de distância daquele cabo energizado, talvez pensando que ele estivesse isolado ou que a energia estivesse cortada. Mas isso não era verdade. O cabo estava vivo, com mais de 17.000 volts de eletricidade. Observei do meu carro a uma distância segura, enquanto os atendentes da ambulância carregavam uma mulher em uma maca até o acostamento da estrada. Quando eles se agacharam debaixo do cabo de alta tensão, um deles se aproximou demais e a corrente elétrica sacudiu seu corpo como um raio. Ele morreu instantaneamente e o outro atendente ficou gravemente ferido. Ele transgrediu a lei natural que governa a eletricidade. Sem dúvida, ele fez isso por ignorância, porém foi fatal. A falta de conhecimento não impediu a energia elétrica. Ela continuou agindo. Era a mesma força que aquele homem usava para cozinhar suas refeições, aquecer sua casa e lavar suas roupas. Ela foi criada para trabalhar para ele, a fim de tornar sua vida mais agradável. A razão da existência dessa força é suprir as necessidades das pessoas, mas quando alguém transgrediu a lei que a controlava, ela o destruiu. A lei espiritual é para o seu bem.
Ela é para produzir as coisas que você necessita e deseja, mas falar e orar de forma contrária à palavra de Deus, que é a lei espiritual, será tão desastroso quanto transgredir a lei da eletricidade.